Vamos apresentar o UAction, uma ferramenta que irá mudar seu dia a dia, trazendo mais tranquilidade e uma visão mais ampla de sua empresa. Apresentaremos alguns cenários, que são apenas exemplos, pois a ferramenta é totalmente customizável e cada cliente tem sua própria cultura visual. Vamos inicialmente descrever um cenário de resultados comerciais apresentando uma visualização anual. É possível aplicar quantos filtros forem necessários. Esses filtros modificam o cenário que estamos visualizando. O usuário tem liberdade para detalhar qualquer conteúdo apresentado. Para isso, vamos escolher aqui 2 meses. Como podemos perceber na sinalização em vermelho que não cumprimos nossas metas. É possível detalhar esses meses em qualquer dimensão, seja por empresa, grupo de produto, família, região, entre outros. Como exemplo, vamos abrir a dimensão Estado, e ele abrirá aqui a performance individual de cada estado, apresentando resultados individuais como margem de contribuição, prazo médio, ticket médio ou qualquer outra coluna que seja relevante para análise. É possível apresentar qualquer coluna de cálculo ou indicador. A partir dos estados podemos seguir em frente escolhendo alguns estados e assim detalhar como está a atuação de vendedores ou representantes dentro desses estados. Da mesma maneira, podemos escolher um desses representantes ou vendedores e avaliar como está a performance de cada um desses vendedores individualmente. Podemos seguir detalhando em qualquer nível visualizando o comportamento dos clientes atendidos por um determinado vendedor, detalhando assim as notas fiscais ou até mesmo os produtos que a compõem, medindo inclusive a performance individual por item, ou seja, quais atingiram a margem de contribuição ideal ou não. Em qualquer momento, esses conteúdos segmentados podem ser exportados para uma planilha externa. Isso só acontecerá se permitido para o usuário. Embora isso também possa ser bloqueado por segurança. Essas análises podem ser feitas também nos mapas ou até mesmo nos gráficos de forma muito simples. Vamos escolher no gráfico um dos nossos maiores clientes e identificar quais são os grupos de produtos que ele compra, visualizando a performance de cada grupo. Aqui também é possível detalhar os produtos. Ao detalhar os mapas, podemos, por exemplo, abrir o estado de São Paulo. Vamos segmentar um dos municípios, assim imediatamente identificamos quais clientes atendemos nesse município. É muito prático buscar o que precisamos ou buscar um diagnóstico em nosso cenário. O mais importante é que tudo isso pode ser feito sem depender de outro profissional e sem a necessidade de conhecimento técnico na ferramenta. Outros cenários comerciais. Vamos mostrar agora alguns outros cenários na área comercial com dinâmicas diferentes. O primeiro, por exemplo, é a visualização mensal, onde eu posso escolher os estados de forma flexível aplicando esses filtros, alterando os indicadores que são exibidos. É uma dinâmica diferente muito interessante que pode ser utilizada. Podemos visualizar cenários comparativos, onde é possível analisar um trimestre em relação a outro trimestre, um semestre ou até mesmo anuais, onde verificamos se há alguma evolução ou regressão entre um período e outro. Que tal visualizar a positivação de clientes? Algo muito importante em empresas com vendas recorrentes. Aqui podemos verificar os clientes que estão deixando de comprar, assim como identificar os novos clientes que os representantes estão trazendo para a nossa carteira de clientes. A visualização da carteira de pedidos, onde podemos ter um calendário de programação. Clicando nas datas, podemos, inclusive, visualizar os pedidos ou os clientes a serem atendidos naquele período. Podemos até ir em nível de pedidos também. De forma simplificada, visualizar a nossa previsão de pedidos, visitas realizadas por representantes para um acompanhamento mais efetivo. Dentro da área comercial, podemos criar inúmeras visualizações com as mais diversas possibilidades. Na área financeira, podemos visualizar individualmente o contas a receber,
com toda a nossa carteira de cobrança em qualquer ângulo. Por exemplo, por portador, os maiores devedores, a minha evolução ao longo do tempo. E aqui ganhamos produtividade podendo detalhar sem mais relatórios. Imaginemos aqui que preciso saber nossas contas vencendo hoje. Abriremos os meus clientes que precisam pagar hoje, podendo clicar em um determinado cliente e saber inclusive quais são os títulos que aquele cliente especificamente deve me pagar. Dentro do cenário de contas a pagar podemos utilizar da mesma forma, porém com indicadores projetados especificamente para essa área com seus mapas e projeções. Podemos visualizar um fluxo de caixa ou um fluxo financeiro, onde unimos nossas contas a pagar e contas a receber simultaneamente no mesmo cenário. São inúmeras possibilidades. Podemos inclusive obter a nossa projeção de fluxo de caixa ao longo do tempo, considerando aqui o meu saldo bancário. O que acontecerá ao longo do tempo com o nosso saldo de caixa? E além disso, podemos ter um planejamento orçamentário detalhado e totalmente flexível, com uma estrutura de DRE customizada. Os valores referentes ao nosso orçamento podemos importar de uma planilha, trazer de algum outro sistema ou até mesmo alimentar manual aqui mesmo, fazendo input de dados. O que muda de fato é a flexibilidade dentro do próprio DRE. Podemos clicar nas contas e assim detalhar as subcontas também, sendo possível seguir até mesmo em nível de lançamentos ou notas fiscais. Toda essa integração pode ser feita com o IRP, trazendo tanto as contas de receitas quanto as de despesas, inclusive outras receitas não operacionais, provenientes de locações, entre outras. A área produtiva de qualquer segmento pode ser utilizado e customizado em nossos cenários, mapeado por setor, por equipamento, turno ou qualquer outro ângulo. Toda a estrutura ou planta da fábrica pode ser visualizada aqui, inclusive integração com os sistemas supervisórios de automação ou MES, desde que o sistema tenha integração para isso. Indicadores como carga máquina, tempos de setup ou perdas no processo. Tudo isso pode ser utilizado de forma muito ampla, permitindo a administração mais tranquila e eficiente. Embora cada empresa tenha suas peculiaridades, ainda assim é possível que cada cliente faça da sua maneira. Seguindo para a área de suprimentos ou compras, podemos trazer aqui as sugestões de compras em formato mais tabular, aplicando fórmulas ou até cálculos de análise preditiva com base na sazonalidade e carteira de pedidos. Ao final, podemos receber orientações de quanto de matéria-prima ou até produto acabado precisam ser repostos em nosso estoque. Monitorar nossos preços de aquisição é algo também fundamental. Nas situações em que utilizamos matérias-primas em grande volume ou commodities, se faz necessário monitorar os preços e suas variações com extremo cuidado. E isso também é possível que se faça em formato tabular. Nesse cenário, podemos escolher um produto ou matérias-primas e analisar detalhadamente como ele se comportou ao longo do tempo, onde foram os picos de preço ou média de precificação. Isso é algo que pode nos conferir um grande diferencial competitivo em nossas margens de contribuição. Disponibilizamos a integração pré-definida para todos os principais sistemas de folha de pagamento no Brasil. Entre eles, Domínio, Questor, Sênior, Proteus, Metadados, entre outros. Em uma visão de recursos humanos, podemos visualizar toda a demografia completa da empresa com todos os critérios. Por faixa etária, gênero, tempo de casa, escolaridade. Sendo que tudo nessas visualizações pode ser interativo. Os objetos disponíveis nos cenários podem ser explorados, sendo possível clicar, por exemplo, nos colaboradores afastados e identificar quem são eles, de forma muito simples e direta, dispensando completamente os antigos relatórios. Ainda em recursos humanos, podemos obter o resumo da folha com todas as verbas, sendo possível também escolher um mês e detalhar quais foram os meus custos de folha por centro de custos, por setor, por área, por equipamento.
E posso seguir em frente detalhando um determinado centro de custos por cargo e chegando em nível de colaborador ou verbas. Disponibilizando aqui itens como valor líquido da folha, provisão de 13º, férias, fundo de garantia ou qualquer outro detalhe numérico referente à folha de pagamento. E percebemos aqui a importância em termos essa facilidade na busca e análise, em uma área tão relevante em nossas companhias. Outras visualizações não menos importantes são indicadores como o turnover e absenteísmo. Isso é algo muito utilizado para o monitoramento de equipes. Visões que podem inclusive serem entregues aos líderes de departamentos, com permissão para o monitoramento somente em suas equipes. Individualmente, cada colaborador pode ser visualizado, aqui com todos os itens que são inerentes ao colaborador, inclusive já um cálculo de rescisão, simulando o desligamento da empresa hoje. Em recursos humanos possuímos uma quantidade muito grande de possibilidades de visualizações, sendo possível acompanhar ciclos de treinamentos, acidentes de trabalho. Todo o ambiente de segurança do trabalho pode ser acompanhado aqui também, bastando explorar a ferramenta. Algo muito interessante é que podemos criar formulários, substituindo as planilhas informais, onde podemos alimentar dados de forma controlada e segura. Esse é um exemplo interessante. Criamos um questionário de entrevista de desligamento. E assim podemos configurar itens que pretendemos alimentar no formulário. E posteriormente esse formulário se transformará em uma visualização de entrevistas de desligamento, com todos os itens aqui detalhados relacionados às entrevistas. Gerenciar recursos humanos por sua equipe estratégica é o nosso principal objetivo. Dar tranquilidade aos gestores e previsibilidade, gerando valor de fato aos nossos dados.